a vida empreendedora são de altos e baixos, normal, né? Só que o cara tem o devedor lá, que eu esqueci o nome que você falou assim. Contumaz, que é o cara assim, beleza, costumeiro, eu quero mesmo. O cara tem estômago. Mas tem um cara que tá passando por um momento difícil. O cara lá se enrolou. Já aconteceu no passado de eu, no Simples Nacional, quando eu era simples ainda, tava atrasado, tava pegando empréstimo para fluxo de caixa. E o meu contador da época, muito perspicaz, falou assim, cara, mas você vai pagar um juros mó alto, atrasa o DAS. Eu falei, não, mas eu não posso atrasar o DAS. Ele falou, pode, pô. Aí você vai lá e parcela, tal. Eu fiquei 3 meses atrasando o DAS. Depois eu peguei a dívida e parcelei com juros bem menor. E aí o que eu fiz? Eu me financiei em cima do DAS. Foi muito mais barato. Que é possível dentro da lei, tudo certo. Mas o cara às vezes está, como aconteceu comigo, o cara às vezes está com um problema. E aí ele tem lá um dinheiro na mão e 2 dívidas que exige aquele dinheiro dele. Eu pago o quê? O imposto ou pago o meu fornecedor? Se eu não pagar o fornecedor, o que acontece? Trava a minha operação. Que é uma das coisas que a gente estava até falando. Cara, dá para se financiar em cima de impostos até que momento? Ou só no DAS, lá no Simples Nacional? E como que funciona isso? Porque, por exemplo, eu, no meu universo da construção civil, toda obra grande que eu vou entrar, eu preciso mandar todas as certidões do mundo. Esse é um problema. Se eu tô ferrado financeiramente, aí você fala assim, não, eu prefiro pagar o fornecedor, porque eu pago o fornecedor, porque senão trava a minha operação. Mas a partir do momento que eu atraso o imposto me protesta, o Estado me protesta, isso trava minhas certidões, eu também travo a minha operação, porque eu paro de vender para cliente. Como que funciona gerenciar uma dívida tributária, sendo que as certidões travam a minha operação comercial? Como que funciona isso aí? E dá para ser, e dentro disso, existe algum jeito de não travar, como se financiar, como fazer isso de maneira que você consiga usar os impostos para financiamento? Vou falar gerencialmente, sem a visão do advogado, depois você fala, tá. Primeiro é o seguinte, se é questão o podcast de vida... tá profundo aí, presta atenção. Não assiste no 1.5, senão você não vai entender porra nenhuma. É 1.0 esse podcast, cara. Primeira questão, é questão de vida ou morte. Se eu não pagar o fornecedor, eu não tenho material para eu vender, por exemplo, e eu não posso pagar o tributo. Primeira análise que você tem que fazer, isso é uma situação temporária? Porque qual que é o objetivo principal de um negócio? Gerar lucro. Sim. Se eu não sou economicamente viável, repense. Eu passo a ser um devedor contumaz e eu preciso repensar a minha vida e o meu negócio. Primeiro ponto. Agora, se você está vivendo uma fase ruim, você tem a competência do seu negócio, você sabe que você vai retomar... você vai se reerguer, né? Que você vai se reerguer, você já tem o seu relacionamento com os fornecedores que você compra matéria-prima ou material para revenda, e seja o que for, não é pecado nenhum você não pagar. Você não vai pagar, vai chegar no dia de vencimento, você não vai pagar, você vai pagar multa e juros conforme o mercado, depois vai parcelar, e você vai fazer isso o tempo que você quiser, até que isso vire um processo, e obviamente você tem que, num determinado Quando período... Você fala processo, é o cara te sujar o nome. te sujar o nome, virar um processo judicial, que vai virar, depois ele vai falar. Agora, dentro desse período, você tem que colocar uma data de corte. Porque você não pode falar, eu vou me financiar para sempre dos impostos. Porque o problema vai chegar lá na frente. Vai chegar, a conta vai chegar. Eu vou contratar o doutor de Cista. Vai resolver? Vai resolver uma grande parte do problema. O que é inconstitucional ele vai tirar, ele vai aliviar muito bem para você e vai facilitar, só que você vai ter que pagar, você vai ter que gerar resultado para pagar. Então, a minha análise tem que ser muito clara em relação ao meu empreendimento. Se eu não estou conseguindo pagar agora, isso tem que ter uma data para terminar, então, meu mas se financiar nisso não tem problema. Meu problema é pontual, tô ferrado, preciso de grana. Não vejo problema nenhum. Vou usar o imposto. Até porque às vezes você vai escolher, eu não vou pagar inclusive o fornecedor A para pagar o B, amanhã eu pago o B, não pago, e assim por vida diante, de empresário. só que você vai pagando isso, é vida de empresário. É que muita gente fica com esse medo do empresário, que até tem tranquilidade de ligar para um fornecedor parceiro e fala, cara, segura mais 15 dias e tudo mais, mas o boleto do imposto, ele fala, se eu parar isso aqui, eu tô fudido. Doutor, o imposto é alto, o outro juros é alto. Isso que eu respondi, Sim. Não tem nada de legal, certo? Não tem nada de legal. Aquela história, você declarou, tá, o tributo e não conseguiu pagar, não é crime. Tá? Só que também o empresário fica com medo disso virar uma bola de neve. Sim, mas aí o que acontece, tá? É o que o Ricardo falou, você vai pagar Selic, se for inscrito em dívida ativa vai ter multa, né, mais honorários advocatícios, pode ter um protesto da CDA, você
falou uma questão que é muito importante, que é uma questão de uma empresa que precisa de certidão. A empresa que precisa de certidão, ela tem um probleminha a mais. Aí eu falo o seguinte, tá, você não vai pagar tributo, tá difícil, o que é que a gente pode não pagar e a gente pode judicializar e ter êxito? Por exemplo, tem algumas teses que são aceitas pela STJ, pelo STF, aí você pega aquilo, tá? Você entra com uma ação revisional, você pode pedir uma liminar, eu vou chamar de liminar, tá? Tem um nome bonito, jurídico, mas eu não quero ser chato. Liminar. Uma liminar para ficar suspensa a exigibilidade, e aí você tem direito a uma certidão positiva com efeitos negativos. Quando fala certidão positiva com efeito negativo, tem BO, mas tá tranquilo. Tem BO, mas a questão está judicializada. Tá resolvido. Tá parcelada, Tá tá pagando aos parcelado. poucos. Quando você faz o parcelamento, sai a certidão dessa. Essa certidão que você fala CDA é o que o pessoal pede. Pega a sua CDA, é isso? Não. A CDA, não, a certidão, quando eu falo, você falou que tem... Certidão tem negativa. Negativa. CND. CND, verdade. CND. Então, você entra com essa ação, consegue eliminar... E você tem essa certidão positiva com efeitos negativos. Se você não conseguir eliminar, você pode entrar com uma cautelar oferecendo uma ação, oferecendo um bem em garantia daquela dívida. Caramba, dá para entrar nesse contexto. Nesse contexto, para você tem uma garantir. casa aqui, me libera aí e tal. Não é que libera. Fala assim, olha, está garantida a dívida, então eu tenho direito a uma certidão positiva com efeitos negativos. Ainda assim continua com efeitos Sim, negativos. Entendeu? Então você tem várias maneiras de você discutir e ganhar um tempo e se financiar com o tributo, né? Então, uma CND pode sair, então, negativa, ferrou, tá ferrado. Positiva, tá zerado. Não, positiva é que tem dívida. Ao contrário, é verdade. Negativa Positiva, tá tá ferrou. Negativa, tá zerado. Ou negativa com efeito de positiva, que é... É certidão positiva com efeito negativo. Que é... É assim, tá devendo... tá suspensa a exigibilidade. Existe uma dívida, mas essa dívida está com a exigibilidade suspensa. Por conta de uma decisão judicial. Ou por conta de um parcelamento. Ou por conta de um parcelamento. Um parcelamento até de DAS no Simples Nacional já sai desse jeito? Já. Sim. Qualquer dívida. Qualquer dívida que você tenha parcelado. Você fala em se financiar, você pode parcelar. Né? Tem parcelamentos ordinários. Isso atrapalha de alguma forma score, que eu digo nem bancário, mas assim, aos olhos do mercado. Pô, o cara tá negativa com efeito positiva com efeito negativa. Felipe, eu acho que até mais para mim isso aí, né, por conta... Você acha que isso comercialmente atrapalha alguma coisa? Cara, o cara eu fala, acho pô, que tá... esse mercado tá tão louco. Tem tantos negócios devendo impostos. O endividamento eu acho alto. que tem mais gente devendo do que não devendo, na minha visão, né? Que é muito comum você apresentar uma certidão positiva com efeito negativo, mas muito comum, muito comum. Então, e tá tudo certo. Entendi. Então não atrapalha, assim. Não atrapalha. O cara não precisa ficar com esse negócio. Vai aparecer. Até porque ele vai ter outros indicadores para ele avaliar se você está bem, se você não está. Ele vai consultar o seu Serasa e tudo mais, e vai ver o histórico. Então tem outras situações. Se for banco, o banco consegue avaliar o seu Bacen, saber se o seu histórico de pagamento é em dia ou não. Então tem outros indicadores para você avaliar. Boa, legal. Tá? Show. E aí, como que tira essa certidão se o cara tá devendo? Você tá devendo? O cara tá devendo. Desistou. Essa empresa aí de 100 e poucas milhas. Não, isso não tem certidão, é impossível. Não, mas aí já era, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí, o negócio dele não depende de certidão. Muitas vezes, Felipe, não depende de certidão, exatamente. E muitas vezes o que você faz é o seguinte, acontece muito nos nossos casos lá, ó, eu não tenho CND de uns casos aqui, mas olha só, a maioria dos meus processos, e aí o jurídico acaba fazendo o relatório, eu tenho um relatório, então esse aqui eu estou discutindo tal tese, esse eu estou discutindo tal tese, esse tal tese. Então, está sendo discutido. Isso nós estamos falando de coisas do passado por momentos que nós passamos. Só que, vindo daqui para frente, observe que no meu mês a mês está aqui os meus relatórios, eu não devo mais. Então, você consegue fazer defesas assim e quem está te analisando algumas vezes vão aceitar e outros não. E depende da sua relação comercial também. Então, isso costuma acontecer muito. Caramba, top.